Bora falar desse Galo depois da vitória de ontem pra cima do Juventude. Vocês são bonzinhos demais, tá? E Gustavo Scarpa vai mesmo jogar no Atlético Paranaense? Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Odair Hellmann, o técnico do Furacão. A situação do Scarpa é conhecida, ele está fora dos planos do Galo, só que o Atlético pede uma compensação a partir de 3 milhões de euros. O Atlético Paranaense fez contratações maiores e com cifras superiores a essa. O problema é investir 3 milhões de euros num atleta de 32 anos de idade, cujo salário é de 1 milhão e 200 mil reais por mês. Ninguém hoje no Furacão tem um salário tão alto. Então, diante dessa situação de salário alto, mas necessidade de investimento por um atleta de 32 anos, estou para te dizer que a negociação talvez não aconteça. Abre aspas para o Odair Hellmann, temos alguns nomes que o clube está vendo. O Scarpa poderia ser um, mas não há nada definido ainda. Scarpa, que na atual temporada soma 23 jogos, com 2 gols e 5 assistências, o fato de ter disputado só 10 partidas no Brasileirão ainda lhe permite se transferir para um rival de Série A. O Atlético volta de Caxias nesse momento, já deve estar no aeroporto de Caxias, embarcando para Belo Horizonte em voo fretado. Chegando, vai para a Cidade do Galo, treinamento regenerativo à tarde, jogadores voltam aos treinos amanhã pela manhã e sexta-feira também cedo, porque sexta à tarde tem viagem para o Pará, onde o Atlético enfrenta a equipe do Remo às 6h30 do sábado pelo Campeonato Brasileiro. O treinador atleticano tem aí que encontrar algumas soluções, né? Especialmente para o ataque que não tem feito gols, não tem dado possibilidades do Atlético conseguir as vitórias. Ontem foi ali daquele jeito, daquele naipão que vocês falaram, né? Aquele chutão do Lianco para a área e o vacilo dos zagueiros do time da equipe do Juventude. O atleticano até gosta de falar, se não for no sufoco não é Galo, mas nossa senhora. E aos 49 o Lianco me dá um chutão pra área, a zaga do Juventude bate a cabeça e o Minda pega a sobra para fazer o gol da classificação, um gol de 4 milhões de reais num jogo muito duro, amarrado, Juventude muito fechado, marcando com linha de 5, muitas vezes uma linha defensiva com 6 jogadores e o Atlético não encontrava espaços, né? E às vezes que encontrou os espaços acabou desperdiçando. Aliás, tem sido, né, assim o Atlético, é dos times que mais criam grandes chances no Brasileirão, compensação dos que mais perdem. E perdeu com o Igor Gomes uma grande chance, com o Bernard uma outra boa situação, o próprio Alan Minda havia desperdiçado uma boa chance antes do gol. Mas é o ditado, né? Copa não se joga, se vence. E o Atlético lutou até o final, literalmente até o último minuto, e venceu 1-0 Juventude, que não sofria um gol em casa há mais de 600 minutos. E cometeu uma falha capital. E o Minda, que é tímido, mas é muito atento, marcou o gol. Um Atlético que teve o Coelho de volta pela direita, que teve as opções de Alan Franco e Cissé no meio de campo e que classificou. Está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Venceu mais um jogo fora de casa. O Galo tem regulado mais fora de BH do que na sua arena. Jogadores do Atlético dormiram aqui em Caxias do Sul e seguem viagem voo fretado previsto para as 9h30 da manhã. Os atletas chegam em Confins no início da tarde e a partir de agora muda o chip. Depois da classificação na Copa do Brasil, vai aguardar agora definição de todos os confrontos para sorteio às quartas de final. Tem o Campeonato Brasileiro. No sábado à noite, 6h30, vai enfrentar o Remo, na região norte do país, em Belém do Pará. Nesse jogo, o Renan Lodge está suspenso, não vai poder atuar contra o Remo. E na semana que vem, tem Sul-Americana, primeiro jogo do mata-mata contra o Bragantino, no interior de São Paulo. Vamos lá, mais um capítulo da novela Fred. Quem quiser ver Fred atuando, Fenerbahçe joga hoje às 3h da tarde contra o Sturm Graz pela Pré-Champions, pela fase pré-classificatória da Champions League. Certamente será titular do Fenerbahçe, está relacionado, e o Ismail Kartal, que é o técnico da equipe turca, ama ele. O que o Fenerbahçe vai fazer com os 20 e tantos estrangeiros que ele tem no elenco? Não sei, mas uma coisa é fato. O treinador é apaixonado com o Fred. Os torcedores do Fenerbahçe, até eu fico vendo os comentários na internet, eles ficam
pé da vida com essa utilização do Fred aí em todos os jogos e tal. Bom, eles podiam mandar o Fred para cá, ia ser melhor. O que tem de verdade é que existe a negociação, ela ainda não encerrou, mas não tem nada fechado, nem para ir e nem para não vir pro Atlético. Vamos ver o que vai acontecer aí nessas próximas horas. E o que o Atlético também encontra de outras soluções para o elenco que está precisando. Certo é que, como o Atlético tem feito nesta janela, qualquer bomba que acontecer, ó, estoura do Neida. Os jogadores que são especulados, eles não vêm, e os que não são especulados estão aí, beleza? Eu quero falar só sobre alguém que não foi relacionado. Porque quando eu critiquei aqui a diretoria do Atlético por relacionar o Renier, e eu achava um absurdo ele estar na lista de relacionados, que viajou para Caxias, eu fiz aqui as minhas críticas à diretoria. Mas quando acerta, e aí você, baba-ovo de dirigente, que adora mandar cortezinho pra dirigente, faça esse corte agora. Parabéns à diretoria do Atlético. Porque melhor do que a minha ideia de deixar o Renier em Belo Horizonte é levar o Renier até Caxias e cortar do banco. Baita acerto. Isso pra mim foi um baita acerto, cara. Sim. Cara, pra mim é um baita acerto, tá? Concordo. Baita acerto da diretoria do Atlético. E é isso, é mostrar que, cara, ação tem reação. Ação tem reação. Você quer xingar torcedor? Você vai ser punido. Tá? Eu até acho que as punições poderiam ser até maiores, mas tá certinho, viu? Certinho a diretoria do Atlético. Eu critiquei aqui quando ele foi relacionado e dou a mão palmatória. Cara, parabéns à diretoria do Atlético que levou o Renier pra Caxias e não colocou ele no banco de reservas. Acerto 100%. Ontem, pra vocês, quem se destacou, quem merece o destaque, se vocês fossem eleger um melhor em campo? Gente. Sabe quem foi eleito melhor em campo na transmissão? Sei. Eu não vi não quem foi. Sei. Quem? Everson. Exatamente. Bom voto. Gente, boa escolha. Não fosse aquela defesa. A defesa dele é o gol. A defesa dele, no momento em que ela aconteceu, não é verdade. só a defesa, né? O nível de dificuldade que a defesa não, mas no momento em que ela acontece, CJ, a chance de dar ruim era muito alta, velho. Era muito. Porque ali era no meio já do segundo tempo, a coisa se encaminhando para uma penalidade e tal, e ele vai lá e faz uma grande defesa, CJ. Acaba sendo o Everson por causa disso e talvez o Minda pelo gol decisivo, porque quando você olha por time do Galo no jogo, o que foi o jogo, eu acho que foram as atuações. Acho que ninguém foi horrível, mas ninguém também, você fala, cara, esse cara brilhou os olhos, esse cara jogou muito. Eu acho que foi um jogo ok, né? Tiveram dois caras que me chamaram a atenção. E aí eu acho que os Dupla de zaga foi bem não, gente? Firme? Foi, mas eu acho que mais do que o Juan, eu gostei do Natanael e do Lianco. Sério? Eu gostei, CJ. O Natanael ontem me em deu vários um passe momentos... cruzado no primeiro tempo. Alguns. Mas eu falei, gente, isso aí nem um Mas escolinha, hein? o Natanael, em vários momentos que o Atlético perdia a bola, ele fazia uma pressão muito boa e recuperava essa bola. Ele recuperou várias bolas que o Atlético perdeu, assim como ele perdeu também, mas outros companheiros, passes bobos. Aí devolveu e depois, muito né? da criação do Atlético pelo lado direito foi pela presença do Natanael. Então acho que ele fez um bom jogo sim. Oh. E o Lianco acho que foi bem participativo, cara, bem corajoso pra jogar. Tinha muito tempo que eu não vi o Lianco fazendo... criando tanto como ele criou ontem. Foi um jogo que precisava disso dos zagueiros e foi seguro também defensivamente. Acho que pro que precisava ser feito, o Lianco fez muito bem. O Baba falou dos lançamentos, né? Que ele queria que esses lançamentos... Deu pra mais ver, longo, só o Atlético o jogava Lianco por deu dentro. vários lançamentos. E o Natanael é um pouco daquilo que a gente tem falado. Mas você não acha que ontem ele fez uma partida... CJ, defensivamente, mais uma ótima partida dele. É isso aí. Ofensivamente, ele é isso, refino. Então, pra isso, o Coelho é melhor do que o Dudu pela direita, né? Pra quando você fala, já que pra atacar o Natanael tem uma deficiência... Isso. Aí você tem um Coelho que marca melhor do que o Dudu e ataca melhor que o Dudu pela direita. Eu acho o Dudu mais técnico. O Coelho até fez um início de segundo tempo muito bom ontem. Ou melhor, o segundo tempo do Coelho foi muito bom. O primeiro tempo sumido, o segundo Cabeçada tempo... na trave. Teve a oportunidade do gol, mas em termos de criação, o lado direito do Atlético não teve tantas... Isso é verdade, não teve só criatividade. jogou pela esquerda. E no segundo tempo, ao contrário. O Coelho fez 3 ou 4 jogadas muito boas pelo lado direito. Eu acho o Dudu mais técnico. Num drible, acho que o Dudu tem mais condição. Numa finalização, prefiro ele pelo lado esquerdo. Mas o Coelho ajuda mais o Natanael. Ele protege mais o lado direito defensivamente. Aí vai depender do jogo. E o Natanael, é isso, CJ, pra mim. Ele tem defendido muito bem. Taticamente, ele tem sido muito importante. Só que no refino, ele teve uma chance de gol. Num passe mais elaborado, ele tem mais dificuldade. A dúvida na escalação do Atlético que eu tinha
era na dupla de volantes, né? Eu falei que eu gostaria que o Cissé fosse titular, mas eu ainda falei da possibilidade do Maicon. O Barba assiste o programa. É isso, o Barba é um grande assíduo aqui do Resenha. E eu falei, será se o Alan Franco ganharia uma vaga? Até citei que na 98 eles cravaram, né, que o Alan Franco seria titular. Cara, mas assim, eu não esperava os dois, tá? Isso aí... E foi um baita acerto, tá? Baita acerto. Concordo. Cara, foi... Fôlego. Talvez do sistema ali do Atlético, meio campo e ataque, no time que entrou em campo, principalmente no primeiro tempo, eu acho que foram as duas melhores peças, tá? Aquelas que não puxaram pra baixo. E por que eu falo isso? O Bernard, partida horrorosa, individualmente falando, tá? Partida do Bernard muito ruim. O Coelho no primeiro tempo, muito apagado. Mas apesar da bola na trave. Sim, mas ele mesmo no jogo, eu achei ele bem apagado no Também primeiro tempo. Mas aí até tira um pouco da culpa dele, porque o Atlético no primeiro tempo foi um time extremamente torto. O Atlético só atacava pelo lado esquerdo. E aí quem joga pelo lado direito, né? Vai ter realmente mais dificuldade para aparecer. E é importante dizer que a escalação do Atlético, algumas peças mudaram, mas o desenho tático também mudou. O Coelho não foi um ala, né? O Coelho não jogou como um ala pelo lado direito. O Coelho realmente foi um jogador ali de uma linha de 3, às vezes, né, um ponta. Ele jogou realmente como um meio ofensivo pelo lado direito. Ele não foi o ala, né, que o Atlético vem fazendo em alguns momentos com o Barba, de ter a linha de 3 ali com o Natanael, o Juan e Lianco. Não, o Natanael foi o lateral direito, o Lodi foi o lateral esquerdo, e aí na frente você tinha ali o Coelho por um lado. E aí a minha crítica, no primeiro tempo, o Vitor Hugo caindo pelo lado esquerdo e o Bernard sendo um segundo atacante, um meia mais centralizado. Pra mim o Bernard ele funciona muito mais pelo lado esquerdo e o Vitor Hugo muito mais por dentro. O segundo tempo o Barba muda isso, até no final já do primeiro tempo tem ali um momento que ele muda também um pouco. E aí o Atlético melhora. O Vitor Hugo não pode ser esse cara aberto. O Vitor Hugo não é, na minha opinião, um jogador aberto, tá? Ele fica desconfortável. Fica. Não, até a principal chance do Atlético é a bola na trave do primeiro tempo. Ele carrega muito a bola, então ele tem que... Ele é o cara pra romper o contra-ataque. É isso. Pra puxar o contra-ataque. Ele é o cara de romper, cara, de carregar a bola. E aí eu acho que por dentro ele consegue... Ele tem muita facilidade de carregar realmente a bola. E aí... Quem joga por fora, cara, o cara tem que usar mais a velocidade, né? É a bola esticada pra poder correr e não é característica. Então, ele é do jogo associativo e essa chance que você iria citar do Coelho vem justamente assim, né? Com ele e o Lodi se entendendo e ele encaixando o cruzamento pro Coelho. Mas você fazer isso pelo lado do campo é muito mais difícil do que mais centralizado. Isso aí. Ele é bom quando ele pega a bola no meio de costas, os caras trombam Gira, dele, ele né? não cai, ele gira, geralmente forte, dando o drible e ele vai pra cima com a cabeça erguida e já puxando o contra-ataque. Carrega uns 10 passos e toca. Então ele é bom nisso, não é aberto.